Já estou no ar? Tá bom. Boa noite, galera. Eu sou a Denise, sou uma mulher branca, de cabelo liso, castanho, um pouco abaixo dos ombros. Estou usando uma blusa estampada em tons de rosa. E atrás de mim tem a minha cozinha borrada. Então, eu vou compartilhar com vocês, vou contar para vocês um pouquinho da história do nosso livro hoje. Deixa eu compartilhar, né? Porque... Ai, meu Deus. Tinha que ter um pouquinho de emoção, né? Nossa vida é tudo sobre emoção. Então, foi uma jornada longa, né? Muitos de vocês já conhecem, até já tem o nosso livro, então eu vou contar para vocês como tudo começou. Foi lá em 2015, eu e a Cecília já nos conhecíamos e fomos dar um mini curso de coleta de dados no IHC em Salvador. Aí aconteceu que a vida tomou outros rumos e a gente deixou o projeto na gaveta por um tempo. E em 2018 eu participei de um evento no Rio, que a Elisete estava na plateia. E esse evento gerou um grupo de WhatsApp só focado em UX Research, e do qual nós três participávamos. Aí trocamos algumas ideias e um outro grupo de WhatsApp começou o livro. A gente decidiu como que a gente queria e começamos a trabalhar. E aí começaram a surgir muitas preocupações práticas, decisões para tomar, se a gente ia fazer com editora, se ia ser sem, quantas páginas ia ter o livro, se ia ser impresso, digital, os dois, e por aí vai. O tempo foi, fomos discutindo essas coisas tudo assincronamente, e aí no Rio, em 2018, lá por novembro, no ILA, a gente se encontrou presencialmente e decidiu o resto que faltava, nasceu o nome e veio a primeira, batemos o martelo na primeira de inúmeras decisões, que foi o nome do livro e fazer de forma independente. A gente decidiu que queria fazer o livro que a gente gostaria de ter lido quando começou. Mas daí veio uma outra dúvida, né? Como é que a gente vai... Será que as pessoas realmente querem? Isso é uma impressão que a gente tem. Vai ter demanda? Aí a Elisete teve a ideia de fazer um crowdfunding para testar a demanda e também para conseguir um pouco de ajuda com o custeio. A nossa expectativa era pequena, era modesta, né? Uns 200 apoiadores, para publicar uns 500 livros. Pensamos, vamos escolher a plataforma e montar a campanha. Só que não era bem assim. Não era chutar um valor, precisava fazer um orçamento totalmente discriminado, detalhado, dizendo quais seriam as atividades que fariam parte do processo, o que a gente ia dar de volta para os apoiadores, como é que ia ser a divulgação. E por aí foram 2 meses de campanha no ar, a gente conseguiu em torno de 200 apoiadores individuais, mais 7 apoiadores institucionais, que também não era da expectativa, e vendemos em torno de 400 livros só na campanha. Já dava para publicar um livro de 150 páginas, que era a nossa ideia. Só que acabou a campanha e continuou a procura. Aí nós começamos com uma pré-venda. E foram vindo com as vendas que continuavam, mais decisões, né? A gente ia ter que contratar alguém para fazer edição, decidir como é que ia ser a impressão, tamanho de página, mais uma série de decisões. E todas essas decisões foram impactando os nossos prazos. A gente teve que adiar a entrega várias vezes. E como a gente se comprometeu a ter transparência e todo mundo que apoiou e acreditou na gente merecia saber o que estava acontecendo, a gente fazia uma live para explicar e para tirar dúvidas para as pessoas, até porque estávamos em plena pandemia por ali. Aí o que acontecia? Cada vez que a gente fazia uma live para dizer que ia atrasar, disparavam as vendas de livros e vendiam mais. E aí começou a cair nossa ficha e olha só, a responsabilidade está aumentando, o pessoal está realmente querendo, está precisando, tem que ser sério, tem que ter qualidade. E aí veio a parte boa, que foi escrever. Aí a gente começou a pensar em outras decisões. Como é que a gente vai dividir a escrita? Quem que escreve o quê? E como é que a gente vai fazer os alinhamentos? Porque a primeira versão alguém tinha que produzir, depois a gente discutia e alinhava. Então, para isso, a gente fez reuniões semanais, toda santa semana, segunda-feira à noite, a gente se reunia online. Cada uma de nós morava num estado, ainda viajávamos, todo mundo trabalhando, né, 40 horas. E fomos resolvendo essas questões, trazendo as nossas diferentes bagagens e vivências, né, que traziam olhares diferentes. Tudo isso levou a gente a discutir muito na definição dos conceitos,
porque a gente viu que esse nosso livro ia ser usado como referência, a gente queria ter muito cuidado para que o que tivesse ali fosse muito sólido, muito fundamentado. E também chegou a alguns dos conceitos, a gente chegou a construir o nosso próprio, como o próprio conceito de pesquisa de experiência, né? Já trazendo os nossos diversos olhares e produzindo esse conceito. Mas, né, nem tudo foram flores, houveram tretas, claro. São 3 mulheres de personalidades diferentes e fortes, nenhuma de nós somos pessoas fáceis. Cada uma morando num lugar, né? Toda aquela coisa que eu falei, trabalhando longe, às vezes viajava, diferença de fuso horário, estilos de escritos diferentes, uma é mais objetiva, uma mais escreve mais, e aí depois como é que a gente concilia tudo isso, né? Mas o que nos manteve centradas e unidas foi o nosso propósito, que nenhuma das 3 abriu mão em nenhum momento da qualidade. Cada uma com aspectos diferentes, mas a gente foi insistindo e a gente só saía de um parágrafo quando ele estava bom para as 3. Né? Então isso deu muito trabalho. E aí acabou que o livro foi quase todo revisado, como diz a Elisete, foi reescrito pelo WhatsApp. A gente fez muitas revisões e a Cecília, que é uma excelente revisora e tem um português impecável, ela pegava cada parágrafo, dava uma revisada, fazia uma proposta, marcava o que mudou, a gente discutia tudo, revisava, a Elisete dizia o que ela pensava, dizia o que eu pensava, quando estava bom para as 3, ok, eu ia lá no Drive e fazia as alterações, porque só uma alterava, para não dar mais confusão também. Então, todo esse processo foram muitas decisões, muitas idas e vindas, mas a gente acabamos tendo que fazer algumas concessões, né? Nós queríamos fazer o livro digital, mas isso precisaria um outro projeto gráfico. Queríamos fazer colorido, acabamos abrindo mão pelo custo, porque também, não só para nós, isso geraria um livro muito caro e a gente queria que fosse acessível a mais pessoas. Então, foi indo. E os finalmente, né? A gente acabou inventando umas modas, né? Porque a gente não tinha muita decisão para tomar, a vida estava muito fácil, a gente achou mais umas, né? Então, por exemplo, a dos ilustradores. Nós decidimos que a gente queria trazer, a Elisete trouxe a ideia, né, de trazer os sotaques também nas ilustrações. E elas, que tal se a gente conseguisse um ilustrador de cada região do Brasil? Ok, abrimos um edital, pedindo, né, ilustradores das diferentes regiões com uma proposta para podermos contratá-los. E aí recebemos 67 portfólios. Aí foram um tempo, porque cada uma de nós analisou os 67 e depois nos reunimos para discutir e chegar a um consenso e fazer uma escolha. E foi ótimo, ficou muito bacana, mas deu um trabalhão do caramba que a gente não tinha previsto e lá foi mais um atraso, né? Bom, ok, aprontamos o livro ficou com 357 páginas. E a previsão inicial era 150, né? Não sei se vocês lembram. Então, assim, é muita coisa a mais. Isso impactou outras decisões que vinham, né? Como, por exemplo, a tiragem. Né? A última decisão, vamos mandar para a gráfica, escolhemos a gráfica, tá? Quantos exemplares a gente vai imprimir? E eu queria imprimir 3.000, as meninas foram mais conservadoras e assim, não, e se não vende tudo? Onde é que a gente vai guardar tanto livro? O que a gente vai fazer? E ainda ia precisar mais dinheiro do que a gente tinha e tal, então decidimos fazer 2.000 exemplares e ver como é que ia. Preparamos um evento de lançamento, todo online, porque era também ainda no meio da pandemia. Perdão. Em outubro, a gente terminou. Finalmente terminou, pronto, mandamos para a gráfica. E a gente pensou, agora foi, acabou. Não, nós podemos relaxar, respirar aliviada, né? Jura, só que não. Porque daí teve um perrenguinho final, quebrou a máquina de costura da gráfica. A gente tinha pensado em fazer contratado, encadernação costurada, porque acreditávamos ter uma qualidade melhor. Só que quebrou a máquina de costura, não tinha peça, não tinha previsão de conserto e atrasava o lançamento. A única saída foi, o livro estava todo impresso, né? A única saída foi trocar o tipo de encadernação. Aí trocamos, né? E recebemos os livros no dia 17 de novembro de 2020. Chegam 77 caixas de livros no apartamento da Elisete, aqui no Rio de Janeiro. E ela estava sozinha em casa, mas muito emocionada, abriu o Instagram ao vivo e foi abrir a caixa e pegar
nós também não queríamos ver, né? Pegar o primeiro livro, pegou o primeiro livro, tinha um defeito de impressão na capa. E todo mundo vendo. E aí as pessoas começaram a mandar mensagem pedindo para perguntando se iam receber livro com defeito, mas felizmente foi só uma infelicidade, uma infeliz coincidência. E aí fizemos o lançamento com debates com convidados das 5 regiões, foi lindo, sobre vários temas abordados no livro. Inclusive temos a querida Elisa, que participou dos debates, estava presente na plateia hoje mais cedo, acho que ainda está aí. Obrigada, Elisa, foi lindo. Teve a questão da logística, né, que foi um desastre. Foram 10 dias que ficamos eu, a Elisete e a Cecília, mais a irmã da Elisete, na casa dela, e organizando, embalando, autografando os livros, etiquetando, levando 100 e poucos livros aos Correios todos os dias. A gente autografou 800 livros, mais ou menos, que foram vendidos entre campanha e pré-venda. A gente autografou todos, as 3 autoras, porque a gente achou que devia isso pelo carinho, pelo apoio, né? 2 anos esperando, as pessoas merecem pelo menos isso. A distribuição foi um desastre total, um pesadelo, atrasos nos Correios, a gente não conseguia enviar código de rastreio, mandamos negócios da Amazon, tentamos botar na Amazon para melhorar, tinha livro que voltava, não deu certo, desistimos. E agora? Então, depois, o que aconteceu? Qual é o fim da história, né? Ficou exatamente do jeito que a gente queria. Foi muito bem recebido para os leitores, a gente recebeu muitos feedbacks positivos. O livro se esgotou em 6 meses, em maio já não tinha mais livro. Daí abrimos uma lista de interessados, que hoje está com 3.147 pessoas, e muitas reações carinhosas. Ganhamos até um meme, que a menina do BBB sai falando para a Gretchen com o nosso livro. Lê, meu amor, é muito bonzinho esse livro. E depois surgiram novas histórias. O livro, uma pessoa que estava no aeroporto se distraiu, o livro foi roubado. Teve livros que voltaram, temos meia dúzia de livros que nunca encontramos os apoiadores. Então, nós tínhamos expectativa de ter altos e baixos, mas não imaginávamos que ia ser tão complexo. Mas, por nosso critério, nosso rigor, a gente recebeu pouquíssimas críticas, todas elas muito pertinentes, inclusive uma deu origem à retirada de uma ilustração para a segunda edição. Decidimos que a segunda edição só com editora, nós não sabemos fazer isso, mas valeu a pena ter produzido o livro de forma independente. Ficou o livro que a gente queria, mesmo com as concessões. A gente sabe que não tem conta de dar conta de muitas coisas, principalmente a distribuição. E daí negociamos com editoras e fechamos com a Casa do Código, que abraçou nosso projeto e semana que vem vamos anunciar a data do lançamento da segunda edição. Muito obrigada.